E ainda falando sobre a exposição e a utilização da internet por crianças, a gente trata agora sobre quais os benefícios e os malefícios que essa tecnologia pode trazer psicologicamente para os pequenos. Por isso já está aqui no estúdio a psicóloga Letícia Cardoso, que vai nos ajudar, né, sobre essa diferença aí. Em que momento é que essas tecnologias ajudam, em que momento elas atrapalham, né, Letícia? Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Boa tarde, Renata. Prazer te receber. Muito obrigada, agradeço pelo convite. Boa tarde a todos. Então a gente fala primeiro sobre essa questão da exposição, né? O que é que pode desenvolver na criança essa superexposição? Bom, uma exposição, assim como para um adulto, a criança ela também tem que ter a sensibilidade de respeito e de cuidado. O quanto a gente tem que olhar para uma criança como um olhar de que forma a gente está levando ao outro aquilo que a gente quer apresentar. Qual é o intuito dessa apresentação, dessa imagem? A criança, ela utiliza da tecnologia como uma brincadeira. Toda criança, ela usa todas as atividades, tudo que há na vida como uma forma de brincar e de descoberta. Então, do quanto a gente pode sim utilizar a tecnologia até um certo ponto, porém, um cuidado para que o mais íntimo, aqueles momentos onde a criança está sensibilizada, está fragilizada, não é momento da gente expor a criança, né? Eu acho que tudo existe um equilíbrio e uma sensibilidade do olhar dos pais para com essa criança. E quais são os principais perigos, né, nessa questão da exposição da internet para o desenvolvimento dessa criança? Pois então, quando a gente fala sobre perigos, né, o quanto é interessante a gente poder pensar que perigos existem tanto na rua, quanto dentro de casa, em uma parede, né? 4 paredes. E quando a gente fala nesse perigo, é de uma falta de um olhar para ver o que está ali dentro desse perigo. A criança, ela corre perigo em qualquer lugar, se não estiver sendo acompanhada, se não estiver sendo olhada, né? E a ideia do perigo na rede social, ela é muito por uma falta de uma sociabilização. Se a gente coloca muito a criança dentro de um espaço, de uma tela, onde, ok, existe uma aprendizagem, né? Vamos comentar sobre os memes que tem na internet das Alexas, né? Que eles perguntam, Alexa, quanto é tanto mais tanto? Eles aprendem, a criança aprende muito fácil as coisas. Ainda mais numa forma interativa que vem aí estimulando ainda mais. Na palma da mão, né? Na palma da mão. Então, o quanto tem os benefícios. O malefício principal é onde está a verdadeira sociabilização. O conversar, o afeto, a intimidade, o presencial. Então, os perigos, eles vão ter em diferentes espaços. Porém, o nível vai depender muito de como a gente vai propor. Essa questão do perigo tem também o cyberbullying, né? Que também ele sofre muito. Mas ali o adolescente, né? Que começa a compreender mais do que a criança. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque já não basta sofrer no ambiente escolar, que muitos relatam que sofrem, né? E às vezes na família também, em algumas situações, mas aí também sofre ali na internet. Então, que complicado é conviver com tudo isso, né? Verdade, a gente sai de um mundo onde antes não tinha internet, a gente pensa nas antigas gerações, né? Sim. Que não se tinha, para uma geração agora que nasceu na tecnologia. E o quanto esse nascimento, sem conhecer como vai acontecer, tanto para os pais quanto para os adolescentes, as crianças, é complicado. O cyberbullying nada mais é do que uma violência, né, pela internet. Uma forma de intimidade, reprimir, e do quanto essa violência, ela tem que estar novamente sendo observada. Hoje os adolescentes, né, todas as gerações, ela é um período de desenvolvimento, de identidade. Então é um período que a gente vai se conhecer, vai conhecer amigos, vai tentar se identificar com novas posturas, novos gostos, novos visuais. E o quanto esse período ele nos coloca em vários riscos. E o quão é importante a gente lembrar, bom, quem está ao nosso redor para nos acompanhar nesse processo? Que é estar numa porta
se segurando nas matrizes ali para tentar sair, mas sabendo que talvez é perigoso e quero ficar. E de poder ter os pais nesse momento para dizer, vai, mas eu tô aqui junto contigo te acompanhando. Uhum. Letícia, uma outra forma, assim, uma outra situação, na verdade, é a questão dos conteúdos inapropriados. Eles acabam chegando muito cedo para essas crianças, sim, elas meio que amadurecem, não seria a palavra correta, mas começam a aprender coisas que não seriam daquela faixa etária, por exemplo. As coisas são antecipadas hoje por conta dessa facilidade na palma da mão. E isso traz riscos, não traz? Psicológicos, principalmente, né? Por gentileza. A gente acessar conteúdos ainda numa faixa etária em que nós não estamos preparados para dialogar sobre aquele assunto, sim, é muito prejudicial. E do quanto a gente retoma para um olhar de, bom, eles ainda não são adultos para controlar isso. E do quanto a gente precisa, como pais, estar atentos a esses acessos, o histórico, e de poder entrar mais a fundo ao mundo deles. Tudo que os jovens mais querem, as crianças mais querem, é compartilhar com os pais aquilo que vivem. De uma forma muito particular, claro, mas quando a gente começa a se abrir para alguém, aí a gente também vai conseguir escutar aquele alguém. Quando a gente comenta do quão difícil é tirar eles do celular, a gente se pergunta, bom, mas o que eles estão olhando? Será talvez conhecer aquele conteúdo, para que depois ele também venha a conhecer o meu conteúdo e a gente poder parar um pouquinho com aquilo que está ali. Porque querendo ou não, a gente vive só no celular. E a criança e o adolescente são réplicas de nós, é o exemplo, adultos. Né? É o exemplo. Então, a ideia é como nós estamos vivenciando o nosso meio. Se a gente pudesse nos olhar para ver como é que a criança está replicando. Ela está muito tempo no celular, ela está em lugares desconhecidos. Bom, de que forma eu posso, então, amenizar isso e me aproximar dessa criança que é o nosso filho? Está ali para estar conosco, ele precisa de nós nesse mundo. Ainda é uma criança, ainda é um adolescente que precisa de todo o amparo. Mas nem tudo é ruim, né? Nas novas tecnologias. Tudo na vida a gente tem que ter limite, né? Tem que ser tudo organizadinho. Se fizer tudo certo, vai dar certo. Isso. Mas aí, então, pensando nessa parte boa, eu acho que ajuda muito na parte escolar, cognitiva. E aí você poderia dar dicas de como usar de uma forma benéfica a internet para as crianças e adolescentes, por gentileza. Com certeza. A internet, ela tem muitas ferramentas, ela pode ser aproveitada de muitas formas. O importante é a gente poder olhar para essa criança e ver o que ela está interessada. Quais são os mecanismos que tiram um proveito dela. E dali a gente poder estimulá-la, entregar a ela esse espaço. Por meio de cursinhos, de desenhos, de jogos, tudo isso é uma aprendizagem. Dentro das escolas a gente utiliza muitas ferramentas, muitas plataformas. Então o importante é o que o teu filho deseja, o que o teu o filho, criança, adolescente, deseja, se interessa nesse momento de vida e de que forma existem mecanismos aí online que possam ser aproveitados para que eles ainda mais se interessem. Leituras digitais, produções, desenhos, construções, de diversas formas. Ótimo. Letícia, muito obrigada por ter vindo aqui ao Ver Mais e até uma próxima. Muito obrigada.